E aí pessoal, bom dia, tudo beleza? Lembrando aí que, como eu comentei no grupo de vocês, a gente tá com um probleminha hoje na internet, na energia, numa série de coisas. Então resolvi gravar esse vídeo aqui, vou tentar ser o mais breve possível, por causa da questão da postagem da trabalho, né? Lembrando que na aula passada eu discuti com vocês, fizemos uma breve introdução sobre o assunto urbanização, tá gente? E lembro também que eu comecei essa aula explicando para vocês que tudo que é urbanização vem do grego urbis, né, que significa cidade. E urbanização, tudo está ligado à urbanização, tem a ver com o surgimento e o crescimento das cidades, tá, gente? As cidades, ela tem uma forte tendência a aumentarem. A gente vai entrar em detalhes disso na próxima aula, quais são as consequências, né, do crescimento dessas cidades e tudo mais. Isso tudo é discussão que está dentro da pauta da nossa próxima aula, beleza? E outra questão importante também destacar é que nós traçamos aí um breve perfil, né, histórico das cidades no decorrer do tempo. Coloquei para vocês que as primeiras cidades elas surgiram em virtude da necessidade comercial da gente. A boa parte das cidades eram pontos de comércio, pontos de trocas comerciais. Algumas cidades eram também conhecidas como cidades portuárias, né, lá onde desembarcavam os navios, embarcava e desembarcava. Então as trocas comerciais elas foram fundamentais. Outras cidades, né, acabaram surgindo na Idade Média, por exemplo, chamada de onde nós tínhamos os burgos, né? Por isso que os comerciantes passaram a ser chamados de burguês depois, que eram os pontos fixos de feiras, né? E as cidades acabaram ganhando essa importância. Na Idade Média, conhecido por alguns historiadores como a Idade das Trevas, né? A Idade das Trevas na Idade Média está relacionada ao fato de que a religião católica, né? É bom a gente ter um pouquinho de cuidado quando for falar de religião, mas a religião católica ela se encarregou de proibir a produção de parte do conhecimento, né? Conhecimento, alguns deles foram produzidos de forma obscura, né? Nas escondidas, como é o caso, por exemplo, dos alquimistas e outros. Mas depois surgiu alguns pensadores que foram perseguidos pela igreja e tudo mais. E tinha também outra lógica que durante a Idade Média a sociedade e a economia ela girava quase que em torno do sistema feudal, né? Vocês também estudaram lá no primeiro ano, feudalismo, que é o feudalismo. A Europa inteira é dividida em feudos, pedaços de terras. Dentro desse pedaço de terra você tinha um castelo, tinha um senhor feudal, e ali ele estabelecia as relações comerciais internamente ali. Ele fazia de tudo para que os feudos fossem autossuficientes, produzissem aquilo que eles necessitavam. Então as cidades elas acabaram perdendo um pouco de importância, né? Não deixaram de existir, logicamente, né? Mas elas perderam um pouco da importância. E já no final da Idade Média, nós chegamos na Idade Moderna, né? Nós temos um fator aí que vocês não podem perder de vista. Nós não podemos estudar a urbanização se nós não focarmos no processo de industrialização, gente. Que eu também vou postar um vídeo para vocês. Fora esse que eu estou gravando, outro vídeo. Vocês vão assistir dois, tá? O da aula de hoje e já o da programação para a aula seguinte. Mas o que eu vou postar depois, vocês não tem pressa para assistir, que é para a próxima aula, tá bom? Então, esse detalhe importante que nós estamos destacando é a relação entre a urbanização e a indústria, tá, gente? Tem tudo a ver, você não pode estudar um sem estudar o outro. Por quê? Quando a indústria ela foi crescendo, foi surgindo, o que é que a indústria precisa? Ela precisa de matéria-prima, mão de obra e energia. A mão de obra veio da onde? Do campo, lá do sistema feudal, né? O senhor feudal foi dispensando lá os seus moradores, que não eram moradores, eram servos, né? Isso está lá em história, gente. Vocês devem ter estudado isso ano passado. Os servos, né, que viviam lá na relação de total dependência do senhor feudal, muitos vieram para a cidade. Esse crescimento da cidade não foi planejado, e aí nós temos uma série de problemas que eu citei na aula passada, das cidades quando vão crescendo sem ter o devido planejamento, né? Falta de moradia, falta de saneamento básico, falta de atendimento de saúde, de educação, né? Educação nem se falava, porque educação não era para pobre, né? Então nós tínhamos esses problemas que inclusive até hoje, né, nós ainda temos.
muitos graves problemas na cidade grande. E nas cidades dos países subdesenvolvidos, como é o Brasil, os problemas são mais graves ainda, que é o aumento da favelização, de uma série de outras coisas, que também iremos traçar e discutir na próxima aula, tá bom? Bom, a correção da atividade, essa tarefa aqui, ó, são 2 questões somente, né? Fui bastante solidário com vocês, né? Como de costume, vocês sabem disso. E coloquei apenas as 2 questões. A primeira perguntava o seguinte: quais são as características da cidade mostrada na fotografia? Que elementos chamaram a atenção? Por quê? 3 perguntas numa só, né? A cidade se identificaram que é Barcelona, né? Não é o time, o Clube Barcelona, não é o time do Messi. Barcelona cidade, capital da Espanha. E pergunta quais são as características. Gente. Primeiro, percebe-se claramente que existe um padrão, né, de construção, vão se repetindo. E as construções, todas elas são baseadas em prédios. Você não está vendo nenhuma casa, tudo prédio, apartamento, né? E parece que são divididos em. Dá a impressão que foi uma estrutura construída, planejada, né? Aí ele pergunta na questão 2, alguma cidade brasileira apresenta organização espacial semelhante? Qual? Se vocês tiverem colocado na resposta de vocês, Brasília, por exemplo. Brasília ela foi planejada, vocês sabem disso, né? Inclusive o plano inicial, feito por Oscar Niemeyer, tinha como nome o plano piloto, que era o formato de um avião. Ela é dividida em quadras. É uma cidade planejada. Só um exemplo. Logicamente, na questão de vocês devem ter pesquisado outras. Tá, beleza assim, gente? Valeu aí, um forte abraço a todos. E a gente se encontra na nossa próxima aula.